Sabe que você não procrastina porque você é preguiçoso? Que a gente acha que procrastina as coisas porque a gente é preguiçoso, né? Então, vamos lá, pega essa reflexão comigo. Você já deve ter ouvido falar que o nosso cérebro ele é primitivo. E ele é, gente. O nosso cérebro ele tá ainda no tempo das cavernas, onde a gente a gente tinha necessidade de sobrevivência. E o nosso cérebro tá acostumado a fazer tudo para nos proteger. Então, o que acontece é, quando você tá diante de uma situação onde é uma atividade difícil, né? Uma atividade desafiadora para você, onde você não se sente confortável, às vezes é uma coisa nova, às vezes é um projeto novo que você está começando, ou então uma academia, uma dieta, qualquer coisa, né? A gente geralmente procrastina as coisas que são desconfortáveis para nós, mas não necessariamente quer dizer que aquilo é realmente desconfortável, e sim o nosso cérebro faz com que a gente pense que é. Por quê? Porque ele está nos protegendo. Porque geralmente, quando você procrastina, é porque você está diante de uma situação desafiadora. Provavelmente é algo novo para você, algo que você não faz geralmente. Enfim, como o nosso cérebro está o tempo todo nesse modo sobrevivência, ele está o tempo todo tentando nos proteger. E isso significa nos livrar do que é ruim, ou nos livrar do que traz algum tipo de desconforto. Então, muitas vezes, não está no fato que você está procrastinando em si. Vamos supor que o que você esteja procrastinando de fazer é uma apresentação da escola. Sabe aquela apresentação que a gente deixa pra última hora, quando a gente não tem mais o que fazer? Na verdade, é o seu cérebro tentando te proteger de algo. E é aí que eu te falo que você não é procrastinador, você apenas tem medo. Então, o primeiro passo aí pra gente vencer essa procrastinação é pra você entender o que é esse medo. Vamos supor nessa hipótese que eu te dei aí da pessoa que tá procrastinando uma apresentação. Eu vou te dar um exemplo meu mesmo. Eu, quando comecei a trabalhar na empresa que eu tô trabalhando atualmente, quando eu fui fazer a minha primeira reunião lá pra eles, foi uma reunião pra empresa inteira, de mais de 30 pessoas, e eu tive que organizar a comida, eu tive que organizar o PowerPoint, e eu ainda tive que apresentar, e foi a minha primeira vez apresentando em inglês. Então eu tava muito nervosa. Eu esperei e deixei essa apresentação pra ser feita até o último minuto, tipo assim, até um dia antes eu ainda tava fazendo ela. Por quê? Não é porque é algo que não era importante pra mim. E foi aí que eu tive essa sacada. A gente não procrastina porque a gente é preguiçoso. A gente procrastina por ter medo. Qual era o meu medo ali? Eu tinha medo de fracassar, eu tinha medo das pessoas não gostarem do que eu ia falar, eu tinha medo das pessoas rirem de mim, eu tinha medo das pessoas não me darem atenção. Era tudo isso que no fundo eu estava com. Então, às vezes, a gente esquece o quanto o nosso cérebro nos auto-sabota, né? Tentando nos proteger. Então, a primeira dica que eu queria dar aqui pra você é que quando você estiver se sentindo procrastinando algo, alguma coisa que você tá deixando aí pra trás, não tá fazendo, eu quero que você literalmente sente e anote. Anote. Escrever, fisicamente escrever, tem um poder milagroso. Não sei explicar qual é a mágica que isso tem, mas eu acredito que isso tire aquilo do nosso cérebro. E colocando num papel, até o cérebro consegue ver que não é um bicho de 7 cabeças, e isso te traz ali um senso de, tipo, te tira daquele alerta, daquele estado de proteção, e aí nisso você destrava, desparalisa e consegue talvez parar de procrastinar. Então a primeira coisa que me ajudou muito com esses negócios com isso de procrastinação é anotar qual era o meu medo. Então toda vez que você tiver algo que tá aí te impedindo sei lá, alguma coisa que você tá fazendo e tá procrastinando, coloca num papel. Qual é o seu medo em relação a isso? Você tá com medo de alguém não te aprovar? Você tá com medo da opinião dos outros? Você tá com medo de dar errado? Qual que é o seu medo? Escreve mesmo. Eu tenho medo de dar errado e ficar pobre. Eu tenho medo da minha mãe não gostar. Eu tenho medo do que a minha filha vai falar. Eu tenho medo do que os meus colegas de trabalho podem julgar ou fofocarem de mim pelas costas. Então, assim, descubra qual que é o seu medo, porque eu tenho certeza que por trás dessa ação que você está tentando fazer, existe um medo. E aí é que eu te ensino aqui o pulo do gato. O pulo do gato é o seguinte, gente, vocês têm que aprender a trocar esse medo do tipo, medo de aprovação e todas essas coisas que eu citei aqui pra vocês. Vocês têm que trocar esse medo pra um medo que eu chamo medo da inação, né? Que é um medo do tipo assim, e se você não fizer?
Você tem que trocar esse medo do que o seu cérebro projeta pra você. E você tem que instalar um medo aí, que é um medo do tipo, e se eu não fizer? E se eu não começar esse projeto agora? E se eu não ajustar esse currículo e tentar essa vaga agora? E se eu não começar na academia agora? E se eu não começar a estudar e não for bem nessa prova? Se você não fizer todas essas coisas, quais vão ser as consequências? Aonde você vai estar daqui 6 meses? Aonde você vai estar daqui 1 ano? 3 anos, 10 anos, se você não começar agora. Se você não começar agora, isso daí que você tá procrastinando. Então, troque esse medo primitivo do seu cérebro por um medo de inação. O meu medo é de fracassar na vida. Eu quero ser bem-sucedida na vida. O meu medo é passar uma vida sem atingir a minha melhor capacidade como ser humano. É esse o meu medo. Então, toda vez que eu me pego procrastinando alguma coisa, o meu medo maior da inação é maior ainda. Tipo assim, eu ficar parado procrastinando, eu tenho mais medo, porque aí sim eu tenho medo da consequência do que vai acontecer daqui 1, 10, 2 anos, quando eu não fizer o que eu devia começar agora. Porque tudo que você tá fazendo agora é o que vai determinar os seus próximos 5, 10, 15 anos. Tanto que o que você começou há 5 anos atrás é o que determina o que tem na tua vida agora. Então você tá feliz com o que você tá plantando agora, que você vai colher no futuro? Porque é exatamente o que vai ser, tá? Então vamos lá, eu também trouxe algumas dicas aqui pra facilitar a nossa vida. Às vezes, quando a gente tem muita coisa pra fazer, a gente não sabe por onde começar e isso faz com que a gente fique paralisado. Então uma dica aqui, eu já falei, né, sou muito a favor do papel e caneta. Toda vez que eu faço um vídeo eu tô aqui, ó, com papel e caneta pra anotar todas as coisas que passam na minha cabeça. E o que eu faço que funciona muito na minha rotina, né? Quando eu tô procrastinando alguma coisa ou quando eu tenho muita coisa pra fazer e isso acaba me paralisando. Primeiro eu faço uma lista. Você tem que fazer a lista, gente, com tudo que vier na tua cabeça. Sabe quando você tá com 1000 coisas pra fazer e você não sabe por onde começar? Faz uma lista de todas as coisas que passarem na tua cabeça. Isso pode ser tanto, preciso entregar aquele relatório do trabalho, quanto preciso lavar roupa. Ou então, arrumar o quarto. Seja lá o que for aí que tá na sua lista de coisas. Não filtra por coisas importantes e coisas não importantes. Tudo o que vier na tua cabeça você vai colocando nessa lista sem ordem nenhuma. Tipo assim, às vezes você começou a escrever de uma coisa do trabalho e lembrou que tem uma coisa muito simples pra fazer. Coloca aqui, tirar a louça botar a louça pra lavar, sei lá, algo desse tipo. Então, tipo assim, faz uma lista. Quando você tiver essa lista em mão, eu quero que vocês peguem apenas 2 tarefas. Só 2 tarefas. Não é pra você ficar querendo fazer 10. É pra você pegar 2. Você pega 2 e você vai fazer essas 2 tarefas. Quando você faz essas 2 tarefas que você se comprometeu, automaticamente tá mandando uma mensagem pro seu cérebro que isso não foi tão ruim, que você sobreviveu, que você conseguiu passar por essa fase, que você pode fazer as outras. E dividindo as tarefas também te tira desse estado de paralisação, porque como eu disse, às vezes a gente fica paralisado porque a gente tem muita coisa e não sabe por onde começar. Então pegue só 2. Se você tem 20 pra fazer, faça 2 por dia, tá? Na sua ordem de prioridade. Essa é a primeira dica, né? Pra gente sair da procrastinação. A segunda dica é assim, você tem que se dar um prazo artificial, tá? Aquilo que você vai fazer já não é o que você quer fazer. Então não adianta você mentir pra você mesmo. Por exemplo, quero começar na academia. Faz, sei lá, 1 ano que você não vai na academia. Não adianta você falar pra você mesma, não, porque a partir de agora eu vou 5 vezes por semana na academia, às 5 da manhã. Você não vai. Sendo bem sincera, você não vai. O seu cérebro vai entrar em estado de alerta, vai criar um aroma, como é que chama? Uma luz vermelha aí em cima, piscante, vai ficar, não faça isso, não faça isso, não faça isso, é perigoso, a gente não sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque vai estar gerando desconforto em você, e você não vai querer fazer, e você vai se sentir paralisado, você vai se sentir mal, você vai se sentir frustrado. Não coloca essa meta muito alta, se dê uma meta curta, uma meta plausível, uma meta fake que seja. Vamos supor, você fala, vou ficar meia hora na academia, aí você vai lá e fica 1 hora, entendeu? Vamos supor que a sua meta é ficar 1 hora. Fale pro teu cérebro, fale pra você mesmo que você vai ficar meia hora. Fala assim, eu só preciso ir por meia hora. Põe isso na tua cabeça. Fala, mas eu só preciso ir por meia hora. Eu só preciso ficar lá meia hora. E conta no relógio. Só preciso ficar lá meia hora. Eu aposto com você, quando você chegar lá e você passar essa primeira meia hora, você vai querer ficar só 1 hora e você vai ficar até o final. Porque, mais uma vez, o seu cérebro já foi, já fez, já viu que você sobreviveu, que você tá bem, que pode passar. Pode mandar ver que ele sobreviveu, então já tá safe, tá garantido, você vai continuar fazendo o resto da sua atividade. Tenho certeza disso.
Outra dica que eu te dou é de você criar um sistema de recompensa. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele gosta de dopamina barata. Ele gosta de prazer rápido, ele gosta de prazer instantâneo, imediato, que é ficar assistir uma TV, ficar rolando o feed do Instagram, ficar comendo doce fora de hora. É isso que o nosso cérebro gosta, entendeu? Então, o que vocês podem fazer? Vocês, sabe aquelas 2 tarefas lá que você pegou pra fazer? Depois que você completar ela, você pode se dar uma recompensa, que pode ser assistir um episódio da série que você gosta, ou ficar 40, 50 minutos no Instagram. Não sei, se dê uma recompensa, porque quando você se dá essa recompensa, o seu cérebro vai começar a associar a recompensa com produtividade. Então, todas as vezes que você cumprir uma tarefa, ele sabe que vai vir uma recompensa, então ele vai querer que você cumpra tarefas, porque vai vir a recompensa dele. Entendeu? Meio doido, né? O nosso cérebro é tipo um macaquinho, gente. Macaquinho de laboratório. A gente tem que treinar ele, é basicamente isso. E 4, né? Muito óbvia essa daqui, mas a gente tem que o quê? Remover as distrações. Remova todas as suas distrações. Celular, TV, notificação, não sei mais o que pode te atrapalhar. Remova isso de perto de você, se você quer realmente concluir as suas tarefas, né? Você tem que se dar tem que dar esse choque aí, tipo, se tirar de perto das distrações, senão realmente você não vai conseguir parar de procrastinar. Outra coisa que eu vou te falar que o nosso cérebro faz muito, ele simplesmente coloca, tipo assim, condições pra gente fazer aquilo. Do tipo, eu não vou começar a estudar porque eu não tenho post-it pra anotar. Então eu vou fazer mais tarde. Eu não vou começar a não sei o que porque o meu computador tá lento. Eu tenho que trocar a internet aqui de casa primeiro antes de começar o meu projeto, porque senão... Sabe quando a gente fica colocando limitações? Tenta trocar isso por aquela situação que eu te falei da academia. Tipo assim, você já sabe que você vai fazer uma atividade chata, você já sabe que vai fazer algo ruim. Não fique... Coloque pra você mesmo, você vai fazer aquilo por pouco tempo. Vamos supor, vou começar a estudar aqui, ainda não tenho o caderno que eu tenho, mas vou escrever nessa folha por 2 minutos. Vai ser um saco, vai ser 2 minutos. Tipo assim, você já tá avisando pro seu cérebro, já sabe que vai ser 2 minutos de chatice. E por que eu tô falando isso? Porque o difícil pra gente não é fazer a atividade. O difícil pra gente é começar a atividade. Então é igual o negócio de ir pra academia. O difícil é ir até a academia e não fazer o exercício em si. Então, como você pode fazer? Você pode começando falando assim pra você mesmo. Eu vou colocar a roupa da academia. Não precisa falar mais nada, só coloca a roupa. Né? O primeiro passo é só colocar a roupa. E tenho certeza que depois disso você vai conseguir fazer o resto. Porque, como eu disse, o difícil é começar. Então, comece falando, vou só colocar a roupa pra ir pra academia. Não precisa nem falar que você tá indo pra academia, só fala pra você mesmo, deixa eu colocar a roupa aqui da academia. Pronto, só fala, só isso. Só isso já tem um poder incrível, parece que é uma mágica que acontece. E por último, eu gostaria de falar que você tem que achar a sua motivação, né? Qual que é a sua motivação? Todo mundo tem uma motivação. Então, pra gente realmente não procrastinar, a gente tem que entender qual que é a nossa motivação. E ela pode ser qualquer coisa. Pode ser não decepcionar os seus pais, pode ser provar pra alguém que você tá certo, pode ser não querer permanecer na situação em que você está. Então, assim, qual que é a sua motivação? Qual que é a sua motivação? O que mais me motiva é passar por essa vida sendo uma melhor versão de mim mesma. Então é isso, gente. Muito obrigada por me assistir. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. Já compartilha aí com alguém que você acha que precisa ouvir, precisa parar de procrastinar. E vem comigo. Ativa o sininho de notificação, que nesse canal aqui eu tô falando sobre sair da sua zona de conforto, tomar o controle da sua própria vida e entrar numa onda de evolução, que é isso que a gente merece, é pra isso que a gente tá aqui, tá bom? Espero que você tenha gostado. Deixa seu like, um beijo. Até o próximo vídeo!